Olá, amigas e amigos que estão me acompanhando no canal Mundo da Oratória. Sou Robson do Monte, o seu consultor. E hoje eu quero começar esse bate-papo, esse vídeo com você, contando uma história. Mas eu gostaria que você se concentrasse um pouco nessa história, para que você possa entender o sentido, o porquê contar essa história. Eu gostaria que você deixasse aí algumas tarefas extras e se concentrasse um pouco nesse nosso bate-papo, ok? Tudo bem então? Então vamos lá. Essa história começa falando realmente sobre um homem que era conhecido como o mestre dos lenhadores. Esse homem ele morava em uma pequena vila. Essa vila ficava próxima a uma floresta. E era justamente daquela floresta que ele tirava o sustento. E algumas famílias tiravam o sustento da derrubada de algumas árvores. Então ele se preocupava muito com o plantio de novas árvores e cuidava muito bem daquela floresta. Bem, em um certo dia, o homem, que é conhecido como mestre dos lenhadores, ele recebe um jovem em sua casa e o jovem lança um desafio. Qual é o desafio? O jovem chega para ele e diz: mestre, eu quero lançar um desafio para o senhor. Vamos ver quem é que consegue derrubar a maior quantidade de árvores. O mestre ficou um pouco espantado, não queria aceitar aquele desafio, mas o jovem insistiu e assim ele aceitou. No dia seguinte, estava lá, aceito então aquele desafio, o mestre pegou o seu machado, correu para um lado da floresta e o jovem correu para o outro lado daquela floresta, para começar então a derrubada de árvores. E assim iniciou-se o desafio. O jovem, claro, ele queria ganhar aquele desafio, começou a derrubada de árvores de forma muito afobada, muito motivado, muito acelerado, e aí o mestre foi para o outro lado para também começar a sua derrubada de árvores. Chega um momento então daquele desafio que o jovem teve uma curiosidade. Ele resolve parar um pouco, ficou observando e viu que lá de longe o mestre estava sentado, tinha parado um pouco, estava sentado em uma pedra. Ele não sabia o que o mestre estava fazendo, mas ele logo pensou: o mestre está cansado, não vai conseguir vencer esse desafio. Correu para a derrubada de árvores. O jovem lá, bastante afobado, derrubando aquelas árvores. Em outro momento, lá um pouco mais tarde, ele parou novamente. Coincidência ou não, o mestre estava sentado novamente em uma pedra. Ele avistou de longe e viu que o mestre estava lá, sentado naquela mesma pedra. E ele correu então para continuar aquele desafio. Já chegando próximo da noite, concluiu então a derrubada de árvores, terminou o desafio e os homens foram realizar a contagem das árvores que tinham sido derrubadas. Muito bem, o mestre conseguiu derrubar 5 grandes árvores. O jovem só conseguiu derrubar 3 grandes árvores. E claro, o jovem ficou irritado com aquela situação e disse: como é que pode? Quase em nenhum momento eu parei a derrubada das árvores, apenas para observar um pouco o mestre, mas quase eu não parei, como é que eu posso ter perdido esse desafio? E o mestre então chegou para ele, puxou ele um pouco no canto e disse o seguinte: jovem, para ganhar os próximos desafios você precisa apenas de uma coisa, é sentar um pouco em uma pedra para amolar o seu machado. Sentar um pouco para amolar o seu machado. Qual o sentido então dessa história? É justamente isso que está acontecendo aqui nesse momento. Você está sentado um pouco para receber alguns conceitos sobre o mundo da oratória, sobre o poder da comunicação. E justamente é isso que acontece na nossa carreira corporativa, no mundo corporativo, na nossa carreira profissional. Em algum momento você precisa parar um pouco, receber novos conceitos, realizar novas formações, novos cursos, para poder aprender mais e se especializar mais um pouco na sua carreira profissional. E o porquê, Robson, então, contar uma história vai me ajudar tanto nesse mundo da comunicação. Aí eu vou falar para você o porquê de contar uma história, vai te ajudar bastante. Quando nós contamos uma história diante da nossa palestra, principalmente na introdução daquela palestra, vai ajudar as pessoas a ativar o gatilho mental. É isso mesmo. Quando você conta uma história, você começa a envolver o público naquela história
E interessante, esse gatilho mental começa a ativar alguns sentidos, como o olfato, o tato, a visão, o paladar, porque você começa a contar uma história que envolve o seu público. E as pessoas começam a viajar naquela história, e começam a entender o sentido, o porquê daquela história. E claro, a história tem que estar conectada com o tema, com o assunto que você vai trazer naquele momento, naquela apresentação, naquele seminário, naquela venda do projeto, naquela palestra. Então por isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo esse ponto específico de contar uma história. Contar uma história tem um poder muito forte de atrair o público logo naqueles primeiros momentos. Na introdução você começa a contar uma história, uma ilustração, como queira chamar. E essa história vai conectar as pessoas, porque existe um estudo muito forte. E quando você conta uma história bem contada, você começa a ativar aquele gatilho mental das pessoas e as pessoas começam a gostar de você, daquele processo da comunicação. Então é isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Conte uma história. Na internet, no mundo da comunicação, existem várias ilustrações, várias histórias que você pode pegar para linkar bem com o assunto que você vai tratar naquela sua apresentação. Tá bom? Então é isso aí. Comece então a divulgar mais o canal O Mundo da Oratória no YouTube. Convida novas pessoas para poder se inscrever e mais. Coloca aí algumas informações se você gostou do vídeo, quais os temas que você queria propor para que eu pudesse tratar nas próximas apresentações, nos próximos vídeos, o que você queria saber sobre o poder da comunicação, sobre o mundo da oratória. Tá bom? Sucesso a todos e vamos então prosseguir caminhando muito forte nesse mundo completo do poder da comunicação.